Então, antes de nós fazermos a leitura, né, do Evangelho, eu vou pedir a todos que, nesse momento, assim, possa elevar os pensamentos a Deus e a Jesus. Porque em toda assembleia religiosa é importante que o primeiro passo seja nós abrirmos os nossos corações para que sempre esses ensinamentos de amor e de bondade, da qual nos é proporcionado, possa, assim, nos atingir de forma profícua, proporcionando com que, assim, os nossos corações, que está atrelado, né, à forma figurativa do amor, possamos limpá-lo, tirando dentro dele todos aqueles resquícios da qual acumulamos no decorrer de uma existência ou de várias existências, para que assim possamos aproveitar ao máximo o momento de hoje, onde estaremos a nos sentir bem, onde despontará junto a cada um de nós alegria, paz, esperança e muita leveza por termos, assim como os nossos esforços, eliminando aqueles resquícios daninhos dos quais provoque em nós ressentimentos, mágoas, tristezas. Eliminemos a tudo isso, para que possamos sempre estarmos fortalecidos nos ensinamentos divinos e não deixemos o negativismo ou até mesmo a auto-obsessão venha a fazer parte de nossas vidas. Caminhemos firmes rumo a essa vitória da qual Deus tanto espera de cada um de nós, como também possamos, ao mesmo tempo, iluminar as nossas mentes, para que elas estejam, nesse momento, preparadas para receber o ensinamento da noite de hoje, e que este ensinamento possa nos acompanhar no dia a dia, porque se assim fizermos, podemos dizer claramente, foi mais um degrauzinho subido nessa escala de progresso da qual estamos nós comprometidos a realizar nessa nova etapa reencarnatória. Então, que a luz de nosso divino e amado Mestre possa sempre estar presente em nossos lares, em nossos corações, em nossas mentes, no nosso dia a dia da vida. Que assim seja. Então, o capítulo que nós estamos estudando ainda é muitos os chamados e pouco os escolhidos. E o subtítulo de hoje é Dar-se àquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E, respondendo-lhes, disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías
se cumpre neles, quando disse: escutareis com os vossos ouvidos, e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos, capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se àquele que já tem, e se tira daquele que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que, frequentemente, pareceram-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas. As graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhes toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai? Se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que, então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, e rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso. A um grão produzir 100 e a outro 1000. Coragem, lavradores. Tomai as vossas grades e as vossas charruas. Lavrai os vossos corações. Arrancai deles o joio. Semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor
o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Então, está aí o ensinamento de hoje, né? Agora vamos passar para o nosso irmão David, para ele fazer a explanação sobre o Uma estudo. excelente noite para todos. Eu vou iniciar com uma frase para refletir. Vivemos um tempo nada fácil, isso já estava previsto em Apocalipse de João. E esses tempos atuais, em que o certo muitas vezes tem que se calar para que o errado não se ofenda. Vocês devem estar acompanhando as realidades atuais. Eu vou repetir. Muitas vezes, olha, vivemos num tempo nada fácil, em que o certo, o correto, muitas vezes tem que se calar para que o errado não se ofenda. Tem tudo a ver com o nosso texto. É o que está acontecendo, continua acontecendo. Ao falar que Deus tirará de quem não tem, pode ocorrer uma má interpretação, o texto é riquíssimo, né? Pode ocorrer uma má interpretação de algo injusto, da ideia de parcialidade. Deus está sendo parcial. Não tem sentido, uma vez que Deus é justo, amoroso e misericordioso. Aquele que recebeu é o que possui o entendimento do sentido da palavra de Deus. Portanto, esse que recebeu, com certeza tem muitas reencarnações muito bem aproveitadas, com vivências cheias de reflexões. Não aquela vivência que você perde e não vira experiência. Você desperdiça. E ela acaba voltando, aí a pessoa fala, é a quarta vez que eu passo por isso. Ô, teimosia, tem que tirar proveito, tem que aprender. Nós estamos aqui numa escola, não é verdade? E muitas vezes, é a quinta vez que acontece isso comigo. Então, olha, recebeu também, olha, veja bem, esse que recebe, porque se esforçou. Tudo é esforço no universo. Tudo. Não tem nada para. Inclusive o nosso coração nesse momento. Ele se esforçou para se tornar digno da palavra de Deus. O que é se tornar digno da palavra de Deus? É colocar em prática a palavra. O que tem de cristão teórico decorou versículos, tintim por tintim, leu a Bíblia, as obras de Allan Kardec, de André Luiz, mas a prática é muito pouco. Então, é nesse sentido, esse entendimento tem a ver com experiência, vivência com reflexão. Ok? E Deus fica entusiasmado quando vê um filho se esforçando, lutando. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando você está se batendo, você não morre afogado, irmão. Aí a pessoa ela está ali, ela não sabe nadar, ela não quer bater a mãozinha. Aí ela morre afogada. Então, quando você está se batendo, se virando, se esforçando, você não morre afogado. Sabiam disso? Então, olha, o esforço é sempre muito bem-vindo por Deus. Eu vou repetir, nós, como filhos de Deus, temos que ter isso escrito, porque as forças para a gente se acomodar, se aposentar, se acomodar, são grandes. São grandes, tem que estar escrito, você tem que reagir, tem que ter força de vontade. Isso me faz lembrar do Papa João Paulo, um dos melhores papas que a igreja teve, que ele só passava tarefas, sabe para quem? Os cardeais mais ocupados, aqueles sobrecarregados, ele só passava para eles. Quer dizer, ele dava àqueles que mais tinham. Pois dizia ele, e esses cardeais escolhidos, eu peguei uma entrevista dele, eram mais confiáveis no sentido de realizar as tarefas recebidas. Ele distribuía para alguns outros, não realizavam, ficava ali só na conversa. Isso não é diferente. Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. É na mesma linha de raciocínio que está lá aquela parábola maravilhosa. Não dê pérolas aos porcos,
no caso dos fariseus. Jesus, não vou perder tempo com esses irmãos, eles não vão entender. Estão aí com orgulho, egoísmo, estão perdidinhos. É como você conversar com certas autoridades aí, que eu não quero entrar nessa área, não vai. Não, eles não sabem o que estão fazendo. São crianças espirituais. São crianças espirituais. E muitas vezes a gente tem um filho lá que é uma criança espiritual com poucas reencarnações e o pai fica batendo e o menino tem limites. Tem limites. Estou lembrando do Tom Cruise, que tinha um problema lá, e a família pressionando, aí descobriu que ele tinha um problema, teve que curar. Até hoje ele tem dificuldade de memorizar. Achava que o menino não era esforçado na escola. Opa, ignorante, cheque, desconfie, não é só o que eu aprendi com meu pai que tem validade. Em outras palavras, não perca tempo com irmãos que ainda não estão preparados para receber. A gente tem que sondar e descobrir. Está no nosso estudo, que eu achei muito legal. Olha, aturados, perseverantes. Esses esforços atraem a graça do nosso Pai. Aturados e perseverantes. Perseverantes é diferente de teimosia, hein? O teimoso não muda a receita. Deu certo com o avô dele, com o pai dele, tudo mudou, ele morou. O perseverante é o seguinte, Deus não deu certo uma vez, não deu certo outra, ele muda a receita para atingir o sucesso. Esse é o perseverante. Dar-se àquele que tem. O que temos? Dar-se àquele que tem. O que nós temos? Nós temos aprendizagens, curas e libertações, que podem ser traduzidas como inteligência intelectual e inteligência moral em determinados estágios. Aí, isso está em Lucas, hein? Tudo é muito transparente, eles estão nos acompanhando, eles sabem exatamente qual é o nosso nível de inteligência intelectual e moral. No ambiente de trabalho, todos nós trabalhamos, acredito eu, você percebe aquele colaborador que se empenha mais, outros que se empenham menos e os que não se empenham muito. Isso é muito comum em alguns órgãos de prefeitura, do Estado, estadual, federal, onde amigo do amigo é contratado, então tem muita gente na ociosidade. Não é o caso, mas mesmo assim, você percebe quem se empenha mais. Aí, nesse ambiente de trabalho, o líder está ali acompanhando quem são os mais produtivos, a não ser que tenha injustiça na empresa, mas os mais produtivos são os que mais recebem salários. Eles têm mais, recebem mais. E procura passar, geralmente o líder, mais tarefa para eles. Não vai perder tempo com aquele mediano. E quando vem as crises, que vêm de tempo em tempo, e agora intensificou nesses períodos acelerados, geralmente os menos produtivos são convidados para sair. Aí vem aquele alto índice de desempregos, a maior parte são meia boca. São dados embora e ficam quem? Os mais produtivos. Ganham mais. Então é dado mais para quem merece mais, para quem tem mais. Perceberam? Aqui é muito interessante. Aqui a gente percebe com mais facilidade o dar-se aos que mais têm e a retirada dos que menos têm. No intercâmbio com os espíritos elevados, que estão nos acompanhando de perto, estão nos supervisionando de perto, vocês podem achar que não, que nós estamos aqui, podemos dizer aí, aleatório. Não! Quem construiu esse universo há bilhões de anos está acompanhando o que vocês estão pensando agora, o que eu estou pensando, tintim por tintim. Esses espíritos elevados responsáveis pela escola, hospital e prisão que nós estamos inseridos, lembra? Nós estamos aqui aprendendo, se curando e se libertando de ingenuidades, de ignorância, de obsessores. Eles não perdem tempo com os menos produtivos. Ué, vai ficar gastando energia com menos produtivos? Tudo bem, era menos produtivo. Lógico que eles procuram auxiliar, mas os menos produtivos acabam afastando esses irmãos. Eles não perdem muito tempo, não. Acho que está lá o anjo da guarda, mas compreendendo o estágio de cada um. Mas não perde muito tempo, não. O foco são naqueles que dão ótimos exemplos. Porque a comunidade precisa de ótimos exemplos. Precisam de liderança. E liderança é caráter. É diferente de supervisor, de chefe, de encarregado. Liderança é caráter. São poucos líderes no planeta Terra. São poucos líderes familiares. E
aí, quem são esses menos produtivos, aqui nesse caso? Os ainda desplugados, estou usando uma linguagem, desplugados dos objetivos da vida, dos objetivos de Cristo, que é o governador da terra. Quando se diz os escolhidos, que estarão na frequência vibratória elevada, está naquela frequência elevada, são escolhidos para quê? Sou escolhido. Escolhido para quê? Para ir para o paraíso? Não, jamais. Para ajudar mais, para trabalhar, para contribuir mais no projeto de Jesus de regeneração do planeta. Lembram? Todos que estão aqui no planeta Terra, com raras exceções, aí deve ter alguns missionários, mas todos nós somos devedores. É uma misericórdia divina, nós temos vindo para cá para saldar débitos. E saldar débitos. Lembra lá, tipo Pascoaloto, Conciligue, quem está em Bauru não entende bem isso. É para saldar débitos. Ainda não merecemos o paraíso. Lógico, o paraíso é um estado mental de paz, de elevação. Muito pelo contrário, né? Os espíritos elevados estão trabalhando nesse momento. Jesus está trabalhando nesse momento, geralmente resgatando irmãozinhos da segunda dimensão. Dá-se aquele que tem, e quem não tem será retirado. É lógico que é algo não material. Acho que ninguém tem dúvida. É dado algo que não é material. Jesus falava por parábolas. Mas o princípio de Jesus sempre é o amor. Sempre é o amor. Olha bem, é lógico que não é algo material que é dado. Presta bem atenção, hein? Tá? Bem atenção. Aí eu pergunto, dar o quê? Retirar o quê? Tudo leva a crer que seja oportunidade. Nós temos um planeta de oportunidade, depende da nossa ótica. Oportunidade, vamos lá, todo tipo de oportunidade. Por exemplo, a oportunidade da mediunidade, que alguns médiuns desperdiçam e não aproveitam como deveriam aproveitar, por motivos diversos. E olha que a mediunidade é dado para os grandes devedores. Eu lembro de um amigo, eu vou repetir, já comentei no estudo, ele questionou o mentor, falou, olha, 2 dias antes eu começo a sentir uma dor no pescoço, vou lá no meu plano médico, analiso, não tem nada, aí eu caio aqui na reunião, recebo um espírito que foi enforcado. Mentor, quando é que vai acabar isso? E o mentor falou para ele, eu gosto de repetir isso, porque eu estava junto, presenciei, o mentor falou, irmãozinho, agradeça, porque era para você vir com problemas mentais, deficiências mentais. Olha só a dívida do camarada, amigo meu. Tá? Então foi dado a mediunidade, interferiram. Agradeça e aproveita, trabalho, irmão. Aqui não é o paraíso. Então, essa mediunidade é retirada quando não utilizada para o bem. Fica lá um tempinho, tá? Basta ver aí alguns casos que eu não vou dizer a tanto. É quase comum aquele médium que não levou a sério o seu projeto de vida elaborado lá na erraticidade, e tem alguns projetos na erraticidade de planejamento que levam 50 anos. E o cara chega aqui, eu não sou afim de ficar trabalhando, isso não me faz bem, eu me sinto mal, eu tenho medo, aquela conversinha furada de ingenuidade. Aí a vidinha dele começa a se enrolar, se separa, briga, um rolo danado, a vida dele financeira se enrola. Aí alguém fala, olha, você precisa trabalhar com mediunidade, porque as dores vêm, né? Aí ele volta, e é muito comum, eu já ouvi uns 5 ou 6 médicos viram para mim, depois de muito sofrimento, que retomam o trabalho, e falam, interessante, a minha mediunidade está voltando. Eu tinha desaparecido. Lógico, irmão. É retirado, o texto está claro. Nós temos que interpretar bem. Nessa linha de raciocínio, são muitas oportunidades que a vida propicia. Eis aqui mais alguns exemplos. Oportunidade de caridade. Dá uma olhada para o Brasilzão, 100 milhões de gente sem esgoto, sem tratamento de água, 100 milhões. 100 milhões, muito dinheiro tinha nesse país. Oportunidade. Pessoas, o cérebro de muitas crianças não se formaram adequadamente.
E aí, basta o QI, nós vamos ter que ajudar esse pessoal. Eles não conseguem se adaptar a um trabalho mais sofisticado. As crianças tiveram problemas de alimentação, de tudo isso. Um país riquíssimo como o nosso. Então, oportunidade de caridade, de perdão, de tolerância, de compreensão, de recomeçar. Eu vou repetir. Olha a misericórdia divina. A gente comete erros, que não são erros, são aprendizagem, curas e libertações. E aí é dada uma nova oportunidade para a gente recomeçar. Ah, nosso Pai tem muita paciência conosco, né? Na verdade, nós temos que agradecer. Se começarmos a aproveitar essas oportunidades, mais oportunidades estaremos recebendo. Por exemplo, já há um bom tempo a gente vem sugerindo aqui a prática de uma caridade por dia, que pode ser a oração das 18 horas, que muita gente está orando para o planeta Terra, para os governantes, principalmente países como europeus, que são grandes devedores da África, Oriente Médio, Brasil, todos esses governantes que são assediados, são pressionados. E muitos não têm uma base espiritual, eles precisam de ajuda, eles precisam de ajuda, eles precisam de ajuda. Quando tem celular, que lembrar, você não vai lembrar, a vida é muito moderninha, cheia de informações. Pelo celularzinho, toca, eu sei o celular, eu não lembraria. E às 18 horas você vai estar orando, o que vai estar acontecendo? Você vai estar fazendo pelo menos uma caridade por dia, doando energias mentais como oração para os governantes da Terra. Olha que legal. Uma por dia. Final de 10 anos, 3.650 caridades. Final de 20 anos, mais de 7.300 aproximadamente caridade. O risco de você ir para o paraíso, entre aspas, que é uma linguagem católica, é grande. E um abraço, um sorriso, um cumprimento. Bom, eu não sei o que acontece. O que aconteceu com essa geração? Foi mal educada, não se cumprimentam. Eu falo, um ótimo dia, bom dia. Mesmo que a pessoa não responda. Nós temos que mudar isso, que absurdo, uma inversão de valores. Bauru, cidade do interior, fria como São Paulo, o que está acontecendo? Fria como São Paulo, fria como outros povos aí que a gente tem no planeta. Nós temos a pátria do Evangelho. Oh, meu Deus! Quem experimentou de praticar uma caridade por dia, percebeu que os espíritos elevados enviam possibilidade de você poder ajudar alguém. Enviam. Peça. Lembra? Jesus, que queres que eu faça? Peça. Tenha essa ousadia, irmão. Saia dessa mesmice, essa rotininha. Vai para cima, faça algo a mais. Basta pedir. E com certeza, essas oportunidades de poder ajudar alguém vai ser retirada de outros que estão em outro estágio, estão em ilusão, em distração. Eu quero vencer no materialismo, eu quero me enriquecer, eu quero viajar em primeira classe no avião, aquela conversinha furada. Ele recebe, esse camarada que está em ilusão, recebe uma oportunidade, duas, e outras vezes. Mas percebe que ele não as aproveita, são retiradas. Olha lá, retira daquele que não tem, que tem menos consciência do processo da vida. A própria reencarnação, cá entre nós, é para lá de uma grande oportunidade. Tem uma fila querendo entrar. E nós estamos aqui. Nós temos que tirar o máximo proveito. Temos que estar plugado 360 graus nessas realidades que estão vindo aí. Eu gosto de lembrar daquele grupo musical, os Mamonas. Eles não estavam tirando proveito do dom musical, eles vieram com uma determinada missão, se perderam, venderam a alma. Não estou te julgando eles, hein? Mas o irmãozinho, lembra? Um do grupo teve uma premonição e batata, tiraram eles do mapa. Tira daquele. Não é? O texto é riquíssimo, dá e tira. É rico. Deus. Aí entra a importância da atenção plena. Guardem bem isso. Nós temos 3 poderes gratuitos. Primeiro poder, o pensamento, que tem a ver com atenção plena. Não ficar no automático, essa geração que fica em 3 situações ao mesmo tempo, amamentando o filho, assistindo o YouTube, muitas vezes até assistindo esse programa nosso, fazendo outras coisas, no automático, cara. Os irmãozinhos aproveitam essa turminha no automático e penetram, porque basta uma piscadinha, uma vaciladinha, várias situações ao mesmo tempo, os irmãozinhos aí, espíritos não elevados, penetram com muita facilidade. Então, vejam bem, o pensamento, que ele pode ser traduzido como uma atenção plena. Lembra? Olhar, desconfiar, tá? Isso está em Marcos. Né?
vigiar, ficar de sentinela e orar. Atenção plena, ok? Aí vem o segundo poder. Então, atenção plena é pensamento. Intenção, a tua intencionalidade plena tem a ver com sentimento, o desejo, tem relação. É o segundo poder. E o terceiro, a força de vontade, aquela força plena. Aí eu pergunto, quem daqui de nós estamos dando atenção plena aos detalhes da vida? Intenção plena de praticar o que Jesus falou, e máxima força de vontade, 100%. Desculpa, se tiver uma minoria aqui do nosso grupo, na boa. Na boa. Isso é resultado de pesquisa, viu? Tá? Não estou julgando ninguém, eu estou junto no pedaço. Lembra, seremos cobrados pelo bem que deixamos de fazer. Muita gente acha que essa cobrança só virá no futuro. Não, ela já está sendo cobrada. Quando é retirada as oportunidades que a gente nem fica sabendo, quantas oportunidades eu perdi quando uma boa parte da minha vida eu fiquei desligado? Não que seja totalmente. As oportunidades são retiradas. Isso é uma cobrança. Se você não aproveita, eles retiram. E aí até a cadernetinha de poupança divina, você entrou com ela de um jeitinho, sai do mesmo jeitinho. Você não agregou valor, você não saldou débitos. Aí volta lá com aquela cara constrangedora na erraticidade. Ah, o meu vizinho, o governo, o meu cunhado. Ah, não dá mais, né? Essa parábola que analisamos, ela tem a ver com a parábola dos talentos, onde o mestre jamais daria 5 talentos para aquele que você vê que ele tem um jeitinho de meia boca, né? Só deu um para ele. E esse um escondeu. Olha, porque viu que ele não tá no estágio, que um dia vai estar. Você vê que o mestre deixa bem claro, é a parábola dos talentos. Eu vou dar 5 talentos para aquele que existe o risco de esconder, que escondeu na terra, depois voltou com o talento? Não, ele retirou o talento daquele e deu para aqueles que haviam dobrado. Lembra que ele recebeu 5, dobrou para 10, que recebeu 2, dobrou para 4. Não é verdade? Estude a parábola dos talentos, é importante. Nós temos muitos talentos escondidos, porque a gente passa uma boa parte da vida distraídos. Distraídos. Nós somos especialistas em distração em vidas anteriores. E possivelmente nós passamos uma boa parte da vida como obsessores, vivendo a vida dos outros. Tem gente que é especialista em viver a vida dos outros, vida dos artistas, fica assistindo esses programinhas de artista, quer viver a vida dos outros, né? Aquela coisa toda. Não é verdade? Então, olha, geralmente o irmão ainda adormecido, ele se concentra em outros interesses perecíveis, que não agregam valor nenhum para a vida maior. Quando você está focado, lembra, atenção plena, intenção plena e força de vontade plena, você enxerga melhor. Eu trabalhei no Museu de Açúcar e Álcool, já comentei isso possivelmente, antes de receber visitas de estrangeiros, eu traçava um trajeto, usina grande, complexa, né? E aí eu ia enxergando necessidade de pintura, necessidade de orientar o pessoal que estavam com procedimentos inseguros, portanto, atos inseguros, condições inseguras, e ali orientava. Depois eu saía dali e falava, caramba, eu passo 3, 4 vezes ao dia por aqui e eu não percebo isso. Eu era presidente da CIPA. Eu era presidente. E risco, porque pessoas de idade iam passar por áreas ali perigosas com produtos químicos. Será que eu estava com a cabeça em outro lugar ou estava no automático? Hã? E com a vida não é diferente, não. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. Vamos recordar, tá? André Luiz, ele diz, você tem como ser fraterno, mas está distante da fraternidade. Tem pão em casa, mas não se importa com o faminto. Tem roupa para se vestir, mas não liga para a necessidade e a nudez do outro. Tem agasalho, mas não se abala com o frio lá na favela, no casebre. Tem casa, mas não se interessa pelo desabrigado. Olha, não, tem saúde, mas não auxilia o doente. Olha, André Luiz. Tem conhecimento, mas não se dispõe a ensinar. Olha aí.
tem que tirá-lo. Tem amigo, mas não alivia a solidão de alguém. Não é para refletir? Tem recursos, mas não se empenha em ajudar os outros. Tem tempo, mas não se dedica à causa nobre. Tem dinheiro, mas não socorre o necessitado. Aí é fácil entender a lição de Jesus se você não tem caridade. Mesmo o que tem em bens e conquistas pessoais, lhe será tirado temporariamente pela lei da causa e efeito, através de várias vidas sucessivas, a fim de que, através da dor da privação, a pessoa aprenda a amar. Nós estamos todos aqui na Terra para aprender a amar. Este é o objetivo principal. E aí começa a compreender a importância do amor ao próximo, com muitas dores. Olha, nós estamos aqui no capítulo, como foi lembrado, muitos dos chamados, poucos os escolhidos. Tem muita gente que encarna com problemas aí enormes, como deficiência física, ou nascido numa região extremamente pobre, na África, Nordeste brasileiro, que não muda aquilo, tanto dinheiro colocado lá, aquilo não muda. Né? E eles não conseguem entender e acreditam, muitos deles acreditam que eu não fui escolhido por Deus, quando cai numa situação desta. Eu vi uma moça paralítica chorar nessa questão de analisar durante um bom tempo, hoje ela é espírita, durante um bom tempo, ela acreditava que ela não tinha sido escolhida. A Bíblia, ela é extremamente, vamos dizer aqui um termo seca, objetiva. Já o Evangelho, segundo o Espiritismo, isso tinha que vir devido à nossa evolução, nos permite compreender melhor o Novo Testamento que Jesus trouxe o amor. O Evangelho Espírita é a Bíblia comentada. Olha, a Bíblia é extremamente objetiva, com parábolas. Já o Evangelho Espírita, não estou aqui defendendo, mas é incrível, quando você pega Emmanuel, no livro Vinha de Luz, por exemplo, traduzindo os versículos, caramba, eu jamais lendo a Bíblia entenderia isso. Portanto, nós espíritas sabemos que Deus não escolhe o escolhido. Não, não. Ele faz o convite. Eu vou repetir. Deus não escolhe o escolhido. Eu sei que tem uma redundância, escolhe o escolhido, sim. Ele faz o convite. Deus respeita os filhos, o livre-arbítrio. Quando os hebreus optaram por não ir na festa de núpcias, eles não estavam entendendo o convite de Jesus. Os hebreus que vieram de capela, extremamente inteligentes, não entenderam. Da mesma forma que convidamos pessoas necessitadas a assistirem uma palestra espírita, via mídia social, tomar um passe, estudar, muitos não aceitam o convite. Os que ouvem a palavra de Deus não são todos que estão preparados para entender plenamente. Mesmo com todas essas facilidades, meios e todas as informações dos dias atuais. Os motivos são diversos, né? Desde escolhas equivocadas, poucas reencarnações, reencarnações mal aproveitadas, traumas psicológicos, tem gente parada no passado, não avança. Né? Um exemplo, lógico que a psicologia está aí para ajudar, hein, por favor. A ciência criada, trazida por Deus. Um exemplo, nós cristãos espíritas sabemos que fora da caridade não há salvação. Nós sabemos. Toda reunião, praticamente, a gente comenta isso. Praticamente. Fora da caridade não há salvação. Aí eu pergunto, será que nós entendemos plenamente isto? Será que já compreendemos? Se realmente entendemos, com certeza estamos investindo pesado nessa área. Por que eu falo isso? Porque todos nós sempre temos algo a mais para doar, para auxiliar, para sustentar o outro. Muitas vezes sabemos que tem parentes aí precisando de apoio psicológico, uma palavra, um abraço. Mas a gente não abraça essa causa. Por quê? Se nós espíritas estivéssemos lá na época de Cristo, com certeza nós teríamos muita dificuldade em entender a fala de Cristo. Sabe por quê? Porque eu falo com quase
guardem bem uma determinada certeza, porque nós espíritas somos trabalhadores da última hora. Eu vou repetir, somos trabalhadores da última hora. Sabe por que é chamado dessa forma? Porque nós fomos rebeldes em outras vidas atrás. Outras aí, mais recentes. Imagina a época de Cristo, nós. Hoje estamos em uma oportunidade rica, uma misericórdia divina. Eu diria uma última oportunidade antes da regeneração. Se nós sairmos daqui sem aproveitar essas oportunidades, com certeza a gente não vai voltar para cá. E cá entre nós, essa misericórdia divina é pouco agradecida. Tem muita gente que quer muitas coisas, mas não se esforça para obter. Tem muita gente que não trabalha o suficiente e quer ter coisas que pessoas trabalham muito, trabalharam muito, e culpam a vida. Com a inteligência também exige esforço. Nós que estamos aqui estudando, estamos nos esforçando. Lembre-se sempre, o bem só está presente onde tem esforço. Somente onde tem esforço. Com o desenvolvimento da inteligência, você entra em sintonia com outros também mais inteligentes. E aí entra nessa egrégora, ocorre uma potencialização. Você vai estar recebendo. Aquele que mais tem, mais receberá. Bem como recebe, logicamente, inspirações. Olha outra doação. Mas exige esforço, exige estudo, exige converter em oportunidades todas as adversidades, superar os obstáculos. Se não sabe como resolver, vai atrás, pergunta. E até hoje nós não compreendemos bem o significado do karma. O karma não é apenas uma ação, eu ter prejudicado uma pessoa, não. O karma começa no departamento de desejo. De repente a gente vê uma foto de uma pessoa que roubou o país. Bem rapidamente nós desejamos algo nada positivo para ele, para essa pessoa. Isso vira karma. Nós podemos analisar a ação dele, mas jamais julgar a pessoa. A pessoa, o homem, a mulher, não importa, né, que aprontou aí alguma aí no país, prejudicou alguém. Nós temos que tomar muito cuidado. Vai lá no departamento de desejo, de imaginação, de memória, tudo isso está sendo analisado. Então, o karma, que nada mais é do que a causa e efeito, ele tem relação com isso. Por isso, nós temos que ter uma disciplina maior para nós podermos seguir o caminho, a verdade e a vida. Olha, em suma, para nós estarmos liquidando os nossos débitos, porque é muito importante isto, cuidar bem dos departamentos mentais. E aqui, caminhando para o final, olha, caminhando para o final, porque eu já estou em cima, é tudo questão de considerar a lei da ação e reação. Quanto mais eu ensino com amor, mais eu procuro ajudar uma pessoa na cura, dando ali um suporte, e mais eu ajudo alguém a se libertar com amor, mais eu recebo. É uma lei de Deus. E aqui, caminhando para o final, eu vou simplificar. A vida eterna é grátis. A entrada na religião é grátis. O perdão de Deus é grátis. O amor de Cristo é grátis. O fôlego da vida é grátis. Já o vício é pago. O álcool é pago, o cigarro é pago. O poder do mundo é pago. Eu falo pago com princípios e valores. Geralmente o poder não é fácil. Então eu pergunto, por que pagar para ir para o inferno se o céu é grátis? Uma linguagem bem, por favor, interpretem bem, traduzam com uma linguagem espírita. Por que pagar pelo inferno se o céu é gratuito? Pense nisso. Portanto, nós temos que nos esforçar para contribuir nessa tarefa sublime que Jesus está nos convidando, que espera de nós espíritas. E aí, fica aqui um recado. O período que se aproxima agora de um novo ano é propício para nós elaborarmos novos projetos. E fica aqui uma sugestão. Quem sabe, em 2024, possamos dizer algo
que Paulo de Tarso nos ensinou. Tem uma passagem que ele fala: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então fica esse recado para todos, reflitam. É o momento para a gente recomeçar e traçar novos planos. Mesmo porque um novo ano, nós temos que dar uma nova cor. Nós temos que fazer algo a mais. Nós temos que sonhar mais e realizar os nossos sonhos, que nada mais é do que metas com data. Meta tem uma data para ser realizada, portanto, a ser alcançada. Eu desejo aí para todos, lógico que nós vamos ter mais reuniões antes de 2024, tá? Que reflitam nisso, com muito carinho. Que Deus abençoe a todos. Eu estou parando por aqui. Uma extraordinária semana. Mas o estudo de hoje, muitos chamados, pouco os escolhidos, né? Dar-se-á aquele que tem, como foi dito no início, né? Às vezes a interpretação que podemos fazer é distorcida, né? Quando pensamos pura e simplesmente no lado material da vida, onde podemos dizer, puxa, Deus só olha para aqueles que têm? Não. Deus, ele é justo e perfeito. Ele, desde o início, deu a todos dentro da igualdade, onde deu a simplicidade para todo mundo e a ignorância ao mesmo tempo, para que cada um buscasse assim o seu progresso. Só que ele deu algo a mais, que é quando ele deixou gravado no nosso âmago espiritual as tuas leis, que todos, indistintamente, teve a oportunidade de assim receber. Agora, depois é a sequência da vida, são as escolhas da qual cada um faz, são os esforços que cada um coloca nos seus afazeres diários, independente do contexto material e espiritual. E essa busca ela é muito importante. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, conforme uns vai progredindo de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, outros ficam parados no tempo, aí sim vem claramente o entendimento do ensinamento de hoje. Porque para aqueles que se esforçaram, se libertaram das sequelas de passados negativos, de passados distorcidos, e assim vão progredindo diariamente na busca dessa interpretação das leis divinas, mas também de vir a exercitá-la diariamente perante si, perante seu próximo. Esses vão acumulando mais bônus e acabam por conseguir fazer com que os seus caminhos se abram com mais facilidade, enquanto que aquele que para no tempo vive dentro do seu mundinho pequeno, onde viciosamente não consegue se libertar das maledicências da vida. Esses progridem lentamente ou quase nem progridem. Então Deus sabe perfeitamente que se momentaneamente, vou usar a palavra momentaneamente, der a eles mais do que necessário se é, será um desperdício muito grande.
porque não estão preparados ou não se prepararam para assim receberem algo a mais. Então necessitam daquela situação, daquela provação, para que assim aprendam e se libertem, para se fazerem merecedores de algo no amanhã. Aqui no estudo de hoje ficou bem claro quantos recebem de seus familiares heranças de terras, de valores, de imóveis. Alguns fazem com que isso se multiplique, que estavam preparados. Outros fazem com que tudo se extermine, porque não estavam preparados. Então, nós que nos encontramos hoje, nesta época difícil, onde as oportunidades estão presentes. Porque quanto mais dificuldade, mais um ser necessita do outro. Daí vem as possibilidades de exercitarmos condignamente as leis de Deus. Não ficar pelos cantos reclamando ou apenas maledizendo, criticando, agredindo, ofendendo sentimentalmente, verbalmente, mentalmente a muitos seres, porque quando assim fazemos, deixamos com que o mal tome conta de nós. E se o mal tomar conta de nós, podem ter certeza que nada conseguiremos fazer em termos de progresso em nossas vidas. Ficaremos parados no tempo. Como também olhemos mais para nós inicialmente. Não olhemos para o próximo. Muitas das vezes em forma de cobiça ou de inveja. Não, olhemos para nós. Tenho a certeza que Deus dá para todos aquilo que é necessário momentaneamente. Então, receba o que Deus está lhe dando, seja pouco ou seja muito, seja muito mais dificuldades do que facilidades, indifere. Se agarre a ela, a essas oportunidades, e faça com que elas possam lhe proporcionar aprendizado dentro da experiência e possa lhe impulsionar para sempre estar dando passos e passos à frente, para que assim vós possa cumprir com as suas obrigações assumidas junto a Deus, dentro da sua condição, dentro da sua prova, para que assim a existência lhe seja útil e no amanhã possa estar em condições de receber muito mais por preparar de estar a vencer dificuldades muito maiores. Agora, se rebelar, parar no tempo, se prepare, porque a dor e o ranger de dentes estará presente na vossa vida, não porque Deus quer, porque você se limitou àquela condição pequena dessa nova oportunidade de vida que assim está a ter. Então, aí fica bem claro, né, inclusive, como foi comentado dentro da parábola dos talentos,
como foi distribuído, e foi distribuído de forma correta. Aquele que estava pronto recebeu pouco mais de talentos, mas na hora de prestar a conta, trouxe isso multiplicado. Aquele que não estava pronto recebeu apenas um talento. Foi lá, enterrou, que tinha medo, mas principalmente não tinha coragem de multiplicá-lo. E veio o mesmo talento a devolver, assim, aquele que a ele o confiou, aquela simples moeda. O que fez? Mostrou claramente a sua pequenez espiritual. Então, todos os dias, façamos algo, independente do tamanho que seja, para que sempre nos tornamos úteis e possamos sermos produtivos em tudo, seja dentro desta produção, no sentido do trabalho, seja ele material, seja ele do lar, seja ele financeiro, mas também dentro do fator religioso e espiritual, da qual, assim, necessário é para que tudo se complete dentro da nossa trajetória de vida. E após o desenlace carnal, possamos nós um pouco mais esclarecidos entendermos o quanto a labuta da vida material é importante para o progresso do ser, porque são muitas experiências que nos são ofertadas em todos os sentidos. Então, Pai amado, agora a Ti eu vos rogo, por todos esses nossos irmãos, a qual, neste momento, estão interligados a nós, pela mente e pelo coração, igual foi feita a oração inicial. Pureza no coração, luz na mente, liberdade, fortalecimento, para que assim possamos com coragem nos libertarmos das coisas que ainda nos afligem e nos traz, em alguns momentos, desequilíbrio, em outros momentos, revoltas, em outros momentos, fragilidades fluídicas que assim debilitam o nosso órgão físico e perispiritual. Então vos rogo, Pai amado, nesse instante, primeiro, por todos aqueles que estão com algumas chagas no coração. Por nós, que aqui estamos reunidos, nos libertemos daquilo que nos consome e corrói os nossos sentimentos. E, ao mesmo tempo, tenhamos nós a simplicidade e a coragem de poder perdoar aqueles que nos ofenderam, pedindo ao Pai Todo-Poderoso que também o iluminai, ele dê o discernimento, a coragem e a força para também se libertar dos seus ressentimentos, das suas mágoas interiores. Porque aí vem a cura principal para a sequência de nossas vidas. Porque com esta luz e com este amor, seremos nós sempre impulsionados pela frente. Como também, Pai amado, as nossas mentes se libertem
daqueles pensamentos viciosos da qual não querem nos deixar, e possamos, com sabedoria, irmos carregando-nos de informações diferentes, para que dentro da mente novas oportunidades de visão da vida assim ocorram, para que todos os dias no nosso despertar despertemos leves, esperançosos, despertemos iluminados, corajosos e agradecidos por mais um dia maravilhoso da qual assim teremos. Independe se temos que enfrentar e tomar decisões mediante dificuldades ou vamos um caminho tranquilo naquele dia, sem nada a solucionar, nos indifere. Entreguemos com muita luz e com muito amor, porque isto fará a diferença em nossas vidas. Ó Pai amado, a Ti também nós rogamos pelo nosso corpo físico. E neste momento, rogo a todos, entregue-se em oração sincera, simples. Alimente-se desses fluidos curadores e balsâmicos que o Pai assim está a nos oferecer. Então, entreguemos-nos nós, por alguns minutos, em nossas orações interiores. Sintam a presença de Jesus, sintam a presença desses nossos companheiros em seus lares, mas principalmente em seus corações. Entreguem-se a eles. Sintam algo tomando conta de ti, alimentando-o nesse momento. Sintam a leveza do qual o Pai está a oferecer, aonde vem nossas mentes e nossos corações a paz. Uma energia toma conta de nós que revigora os nossos objetivos de vida. Uma luz toma conta de todo o nosso lar, envolvendo-nos, como também envolvendo os nossos familiares, e ao mesmo tempo criando um escudo protetor para que pensamentos daninhos ali não adentrem, porque o escudo da luz e do amor assim se faz presente e nada o transportar, o ultrapassará ele. Então sintam esta proteção do Senhor. E em vossas águas, ali colocadas a fluidificar, estarão sendo depositados todos, todas essas moléculas curadoras em forma de medicamento. Então, ao ingeri-las,
façam vossas orações na frente de uma xícara, de um copo desta água. Se prepare para estar a receber este alimento da cura espiritual. Ó Mestre, de luz, de amor e de bondade, a Ti nós agradecemos por esses momentos. E a todos também agradecemos por essa entrega, por esses padrões mentais e sentimentais, da qual estão assim a gerar, estão ao mesmo tempo a alimentar muitos que também estão em desequilíbrios, porque também nos colocamos como instrumentos da luz e do amor, ou seja, como instrumentos de Deus neste momento, porque temos muito a dar, como também temos muito a receber. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, também peço a todos, né, que nesses momentos assim também direcionem os vossos pensamentos àqueles que no grupo de hoje pediram auxílio. Estejam eles também a receber todo esse bálsamo de Bezerra e de Jesus. E assim, agora, após esses momentos de entrega profunda, também peço a todos que, ao término desse encontro maravilhoso da noite de hoje, também possam, assim, se recolherem em vosso leito, se entregarem por mais uns 10 minutos nas suas orações, para que todos esses emissários de Jesus, designados na noite de hoje aos atendimentos, possa, sim, completar a tudo da qual estamos nós a receber. E no despertar do amanhã, possamos despertar diferentes. Dentro de um despertar resplandecente de luz, de amor, de energia, de alegria, por podermos mais um dia agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelos afazeres, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelo bem que Ele sempre nos faz. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu pedi para a Tereza, se ela pode fazer a oração final para a gente. Estamos agradecendo a Deus a essa oportunidade de hoje, todo esse ensinamento que nós recebemos na noite de hoje. Vamos encerrar com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai, Deus. Que a vossa bondade
se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos, Senhor, beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores acalmar-se-ão, Senhor. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, Senhor, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, Senhor, com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos, Senhor, a caridade pura, dai-nos, Senhor, a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, Senhor, o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E tenham todos uma ótima noite e um lindo amanhecer. Assim seja. Então, Senhor, obrigado a todos, né? Vou dar aí um abraço, um beijo na Thaís, né, em todos Obrigada, aí Pai. se encontram, né? Tá bom? E que a luz divina se faça presente junto a todos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim seja.